do que por aí, Jesus pregou no inferno para alguém? Bom, está escrito que sim, mas se é verdade, precisamos estudar os textos. Em primeiro lugar, antes da sua encarnação ou depois da sua encarnação que ele pregou? Ele tinha corpo físico ou não tinha corpo físico? Em segundo lugar, esta pregação de Jesus no inferno se deu entre a sua morte ou a sua ressurreição? Em terceiro lugar, a pregação de Jesus no inferno se deu durante ou após a sua ascensão. No caso de Pedro, entre a morte e a ressurreição, Jesus foi para o inferno pregar. E aí Jesus, ele prega para quem no inferno? Qual o sentido de ele ter ido pregar no inferno? 1 Pedro capítulo 3, 19 a 20. No qual também foi e pregou aos espíritos na prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus guardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Jesus foi lá no inferno e pregou para quem? Para quem Jesus pregou? Segundo Pedro, Jesus pregou para os espíritos na prisão. E os espíritos na prisão, proclamando o evangelho, significava as pessoas que estavam no inferno, aquelas pessoas que estavam condenadas ao inferno. Qual o tipo de pregação que Jesus fez? Não se sabe qual foi o tipo de pregação. Se foi de conversão dessas pessoas ou não. Se foi dar uma segunda oportunidade a essas pessoas que morreram nesse tempo, também não sabemos. E quais espíritos Jesus foi exaltar ou pregar? Jesus foi pregar para aqueles do tempo da arca de Noé. Foram pregar para apenas um povo, o povo que acompanhou a construção da arca de Noé. Para nenhum outro povo, segundo o texto bíblico, foi para este povo que Jesus foi pregar. Jesus pregou no inferno para os anjos caídos? Sim. A expressão espírito na prisão seria um espírito demoníacos ou espírito de anjos caídos. Se Jesus teve que pregar no inferno, logo não teria que ter pregado para todas as pessoas no inferno que estavam no inferno? Ora, não há conexão lógica no texto de Pedro dizendo que Jesus foi para o inferno pregar para apenas um grupo de pessoas. Jesus pregou só para as pessoas do tempo de Noé e o pessoal do tempo de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Abraão, esses que morreram sem crer em Deus. Jesus não pregou para eles? Só existiu desobedientes no tempo de Noé? Não existiu nesses outros tempos? Pelo jeito, Pedro estava fazendo uso de algum tipo de texto, de fonte, para escrever desta forma tão absurda. Pode ser que Pedro tenha copiado o livro de Enoque, não é? Lá em 1 Enoque 15, que fala sobre os espíritos impuros e os espíritos malignos. Mas quando se fala em espíritos impuros, em espíritos malignos, em Enoque estamos falando de espíritos do mundo e não espíritos de forma espiritualizada. Os estudos se referem a várias passagens que falam sobre anjos caídos, sendo amarrados, jogados na prisão. Porém, o conceito de Pedro foi de destacar pessoas injustas e não demônios que foram alvos desta pregação de Jesus. E será que Pedro está certo em dizer que Jesus pregou para um grupo de pessoas seletivas? Selecionou esse grupo do tempo de Noé e só pregou a esse grupo? Em nenhum lugar na Bíblia se tem outro texto que fale de um grupo determinado, escolhido, para uma pregação, né, um grupo de desobedientes para uma pregação que receberam alguma visita de Jesus. Então, nós podemos entender que aqui em 1 Pedro, temos que tomar muito cuidado com essa narrativa, porque está escrito e estar escrito não significa que seja verdade. E levou cativo o cativeiro em Efésios capítulo 4, versículo 8, e por isso diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bom, quem disse, né? Por isso diz quem? Quem falou? Quem disse, subindo ao alto, levou o cativeiro? Quem que falou isso?
Quem disse isso a Paulo? De onde ele tirou isso? Qual é a fonte dessa palavra de Paulo? Parece que Paulo deturpou aquilo que ele replicou. Ele replicou o salmista no Salmo 68, versículo 18. E tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste os dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse neles. Veja aqui que o verbo subir no Salmo e nas traduções em português está na segunda pessoa do singular, da mesma forma na Septuaginta e nos textos em hebraico, o verbo subir está no singular. Somente o Paulo, em Efésios, colocou o verbo subir na terceira pessoa. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo não desenvolveu o conceito de conduzir os cativeiros. O que isso quis dizer? Por que ele não fez isso? Não fez porque isso não aconteceu, porque Paulo deturpou o Salmo 68, versos 18. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bom, e deu dons aos homens. Aqui na Septuaginta está claro que o vocábulo do Salmo é recebeu, e Paulo deturpou para a expressão ele deu. Não, ele não deu, ele recebeu os dons. E Paulo diz que ele deu os dons. Está lá no Salmo. Levaste em cativeiro e recebeste. Pode ler. E Paulo diz que, subindo ao alto, ele deu os dons aos homens. Paulo está deturpando o texto aí do Salmo. Receber é bem diferente de dar. A deturpação é tão clara que, veja bem, recebeu os dons ou presentes para dar aos homens. E Paulo, no texto aos Efésios, ele diz: e deu os dons para os homens, querendo espiritualizar o texto e dizendo que esses dons eram dons espirituais. Você percebe aí uma diferença do texto, dizendo: recebestes dons para os homens e até para os rebeldes. E Paulo dizer: e deu os dons aos homens. Há uma grande diferença. Paulo tentou espiritualizar o texto, dizendo dar dons e não receber dons. E Efésios capítulo 4, versículo 9, ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, Jesus, três interpretações de Jesus indo para o inferno. Ele descendo no inferno, a encarnação de Jesus, a descida de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então, o que se vê aqui, que tanto o conteúdo de Pedro quanto o conteúdo de Paulo tentam fazer conexões com o Antigo Testamento de forma errada. Pedro tentou relacionar o assunto do tempo com Noé e Paulo tentou relacionar com o Salmo 68. Pedro e Paulo, homens que foram da cultura milenar do judaísmo, terem errado os textos seria um absurdo. Portanto, podemos entender que ou eles erraram, que seria um absurdo, ou eles deturparam o texto por querer, por vontade própria, para manter os seus egos elevados, para fazer uma interpretação diferente. Então, essa ideia de Pedro e Paulo, de que Jesus, na sua morte e ressurreição, desceu ao inferno, não existe em lugar nenhum, não é possível, não para em pé essa tese. E se alguém gosta de manter essas heresias, tanto de Pedro como essa de Paulo, que deturparam as obras antigas, os textos antigos, fizeram suas próprias interpretações teológicas para dizer o que queriam, mas não o que os personagens antigos disseram. Falaram aquilo que era necessário dizer, segundo as suas crenças, segundo as suas visões, segundo as suas teologias, não segundo os textos dos quais eles interpretaram. Um grande abraço, tchau, tchau.